primeiro tema que a gente vai receber aqui é sobre inovação tecnológica e segurança pública em cidades inteligentes. Então, preparem as questões aí, quem tiver pode mandar para mim. Você que nos acompanha também pelas redes sociais, né, por toda o aplicativo da Jovem Pan, pelo YouTube, pelo Panflix, pode mandar também na hashtag JPConecta, que eu converso aqui com os nossos participantes. Convido então aqui para o nosso palco Major Rodrigo Vilardi, oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Júnior Fagotti, secretário adjunto de Segurança Urbana da cidade de São Paulo. E João Eduardo Dimitruk Veiga, presidente da Câmara de Defesa e Segurança da ABIMAC e diretor do Departamento de Defesa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, com os nossos convidados. Aqui, eu quero que vocês acompanhem então qual será o tema discutido agora. Podem sentar e pode rodar. A segurança pública está no topo das preocupações dos brasileiros e é uma das pautas mais importantes das eleições, especialmente na cidade de São Paulo, onde a sensação de segurança não é boa. Basta perguntar para quem sai na rua. Em meio às altas taxas de criminalidade e violência urbana, como que a tecnologia e a inovação podem combater o crime? Qual o papel da inteligência artificial, por exemplo? De acordo com números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2021, o Brasil investiu quase 160 bilhões de reais em segurança pública, mas apenas 1,9 bilhão em inteligência e informação. Ou seja, apenas 1,2% do total. Para os especialistas, uma polícia sem inteligência é cega e surda. Bom, vamos começar então falando sobre o uso da tecnologia, da inteligência artificial como auxílio para as forças de segurança do município e do estado e também para garantir a segurança de toda a população. Secretário Júnior Fagotti, secretário adjunto de Segurança Urbana, eu gostaria de entender de você. Bom, governador e prefeito já trouxeram ali vários dos recursos que são aplicados. Mas de que maneira que essas ferramentas hoje os ajudam a fazer essa integração e principalmente fazer com que a informação local chegue o mais rapidamente possível hoje para o Estado e para também as outras forças do país? Seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. Bom, primeiro agradecer, Wando, pelo convite, parabenizar a Jovem Pan pelo evento. Acho que é importante a gente debater isso, conversar, dialogar com a sociedade, né? E contar um pouquinho também do que a gente está fazendo e como que a gente pretende avançar nessa questão de segurança na cidade. Bom, a prefeitura, como já foi dito aqui anteriormente no debate com o governador e com o prefeito, não é, né, premissa inicial dela. Exatamente. A questão da segurança. A gente entendeu, né, muito inclusive no diálogo com o governo do estado, de que se a gente, um estado que tem, por exemplo, São Paulo, 645 municípios, era difícil para o estado conseguir colocar tecnologia em todos os 645 municípios de uma forma única, né? Então a gente optou por apoiar o estado e criar aí o nosso programa que chama Smart Sampa. Basicamente, a gente está trazendo câmeras inteligentes, dados para conversar com as forças de segurança que estão na ponta. Então, temos aí 20 mil câmeras, uma plataforma integradora que possibilita a gente conversar com os bancos de dados, especialmente do Estado, de foragidos, procurados. A gente espera com isso, né, dar uma pronta resposta às ocorrências do dia a dia, né, que acontecem no dia a dia, dar uma boa resposta também para essas pessoas que talvez usam uma cidade grande dessa, para se esconder, para se evadir, né? E também promover a sensação de segurança. Então, somando tudo isso, né, essa possibilidade da gente dar uma pronta resposta, a possibilidade da gente ter dados da cidade através da tecnologia, que a gente desencoraje aquelas pessoas que pensam, né, em cometer crimes através dessa integração de segurança. Então, a prefeitura se viu no papel importante de apoiar e de estar junto com o governo do estado, que hoje tem, né, essa premissa principal, né, com relação à segurança, para poder atuar na cidade de uma maneira mais homogênea. Major Rodrigo Vilardi, que está aqui como oficial, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de que maneira que essa integração, ela favorece na prática hoje o trabalho da Polícia Militar? Que exemplos que o senhor poderia citar dessa integração que vocês têm implantado ao longo dos últimos anos aqui em São Paulo e que mudou a forma como vocês podem identificar e principalmente prender pessoas ou até impedir que alguns crimes cheguem a situações mais graves? Bom dia, bem-vindo. Bom
dia, Evandro. É um prazer, mais uma vez, um convite. E como o governador e o prefeito destacaram, o secretário Fagotti destacou, esse trabalho de integração, né, que se iniciou nessa gestão desde o primeiro momento, né, o governador Tarcísio designou o vice-governador Felício Ramute para coordenar essas ações, começando ali pelo centro. A gente tem se reunido na Secretaria de Segurança Pública, comandada pelo secretário Derrite, com o secretário Fagotti, semanalmente. Então, a integração ela começa efetivamente entre os entes públicos inicialmente. E a partir daí a tecnologia vem para otimizar isso, né? Então, esses resultados que o prefeito destacou, né, de reverter um cenário de alta de 2022, de 15 meses seguidos de alta, para chegar a 20% de queda de roubos e furtos na capital e na região ali do entorno do centro, né, de 50% a 60%, né, então, e cada vez diminuindo mais, isso decorre dessa integração tanto de operações quanto das tecnologias. O Smart Sampa, há cerca de um mês aí, que começou a ser integrado à Muralha Paulista, né, nós já tivemos só na região ali do centro da capital, das cenas abertas de uso, um aumento, né, de cerca de mais de 100%, de 80% a 100%. Como é que é, Major? As imagens que saem, que são captadas ou capturadas pelo Smart Sampa, elas já vão diretamente para esse sistema que a Polícia Militar administra? As imagens da Prefeitura, coletadas pela Prefeitura, não só pela Prefeitura, mas pelas câmeras do Estado e de particulares, mas a da Prefeitura especialmente por conta da abrangência desse investimento. As imagens elas são processadas na Secretaria de Segurança Pública, né, identificando com relação a criminosos, e isso é devolvido tanto para os policiais quanto para os guardas municipais. Nós já testamos aí nesses últimos meses cerca de 300 guardas municipais com o aplicativo do Muralha Paulista, que está sendo desenvolvido, né, e esse aumento na captura de procurados, nós saímos aí no primeiro semestre de 2022, naquela região, de cerca de 500 procurados capturados. E para esse semestre, primeiro semestre, em cerca de 1.000, ou seja, praticamente 100% de aumento, que decorre tanto desse trabalho de integração de procedimentos, dos entes, das autoridades, sentando, conversando, as operações integradas, mas pela tecnologia, que entrega essa informação de uma maneira já precisa para o policial. Bom, João Dimitruk, você é uma pessoa que batalha para que essa tecnologia ela esteja cada vez mais presente no nosso país e que a gente não precise importar tanto. Hoje, qual é a situação que nós temos e de que maneira que a gente pode avançar para que toda essa tecnologia voltada à inteligência artificial e à segurança nas cidades seja cada vez mais algo produzido aqui e que sirva também às nossas forças de defesa? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Aqui representando a ABMAC, eu entendo que eu estou representando a Base Industrial de Defesa. Exato. A Base Industrial de Defesa, ela é responsável pela manutenção dos meios. Não adianta só a gente importar uma solução ou um bem militar, mas a gente tem que entender que isso tem um ciclo de vida. E a importância da Base Industrial de Defesa é na manutenção desse ciclo de vida. Nesse momento, a gente consegue encurtar, às vezes, a curva de aprendizagem e adquirir as nossas próprias tecnologias. A indústria nacional, ela fomenta a busca por novas tecnologias e, óbvio, existe sempre uma questão de aderência dos meios contratados para a realidade das cidades, né? Então, eu não posso deixar de dizer que uma indústria forte faz um Estado forte e, obviamente, no que diz respeito às Forças Armadas, aí eu não estou dizendo somente as polícias, literalmente a soberania do Estado, né? Pessoal, se vocês tiverem pergunta, o QR Code já está aqui no nosso telão, é só vocês escanearem com a câmera do celular de vocês e mandar para a gente, tá? Que a nossa equipe me encaminhará aqui. Agora, secretário, sobre o uso da inteligência artificial. Recentemente eu conversava com alguns especialistas e eles me falavam da importância disso hoje, nessa identificação e principalmente para facilitar o trabalho das polícias e da Guarda Civil Municipal na identificação muitas vezes de casos que estão relacionados em meio a milhares outros, fotos, informações, imagens, vídeos. De que maneira que vocês pretendem hoje contar cada vez mais com a inteligência artificial como uma ferramenta que integrará também esses sistemas que vocês já adiantaram que nós estamos implantando aqui na capital de São Paulo? Sem dúvida. Eu acho que nós precisamos destacar aqui um trabalho preliminar que está sendo feito, e aí fazer até a menção a essa intenção do governador, do secretário Derrite, do prefeito, que começamos a trabalhar os dados. Major Vilardi aqui é o grande representante lá da Secretaria de Segurança Urbana, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que compila dados, entende como é que o crime está se comportando, como é que a sociedade está sentindo isso, como é que a coisa está acontecendo de forma reiterada.
E daí, com esses dados, a gente começou a utilizar a tecnologia. Prefeitura, inclusive, utilizando disso, a gente passou a entender como é que a gente vai contratar. Inclusive, como disse agora aqui, a Prefeitura contratou um sistema que é escalável. Então, se hoje eu entendo que eu preciso de um algoritmo para coibir roubos e furtos reiterados, por exemplo, usando bicicleta, a gente consegue desenvolver ferramentas através do Smart Sampa para coibir esse tipo de crime que está acontecendo. Então, essa tecnologia, entender como é que o crime está atuando, como é que ele está se atualizando e poder se adaptar a isso, é o que a gente quis, de fato, para São Paulo, para poder dar uma resposta mais rápida para esse anseio, né? Como você citou aqui antes, hoje, se você faz uma pesquisa, a segurança é a principal relevância da opinião pública de atuação do Estado. Então, a gente está se adaptando a isso, integrando com o governo do Estado para poder dar uma resposta mais rápida nesse sentido. Agora, Major, há pouco o senhor mencionou o envio de informações de câmeras particulares e públicas para tentar desvendar esses crimes, identificar pessoas. E aí a gente já está recebendo algumas participações aqui e uma das pessoas perguntou: qual o procedimento para a comunidade compartilhar câmeras externas de suas residências e estabelecimentos comerciais para cooperar com a matriz de segurança? É possível fazer isso? Sim, o governador destacou o programa Muralha Paulista. O decreto foi assinado, né, com as regras de compartilhamento e de todo esse desenvolvimento que está sendo feito recentemente, e está sendo desenvolvido, já está em teste. Então, nós já temos câmeras aqui na capital já compartilhadas, esse portal em que o cidadão, né, ele vai poder, seja o pessoa jurídica ou pessoa física, ele mesmo vai entrar nesse portal e vai colocar, ele assina o termo de compartilhamento com todas as regras, né, legais. Tem que ser um ambiente externo, né? Não pode ter a violação de privacidade, assim por diante, mas ele sobe essas imagens passam a ser então recebidas pela segurança pública. E aí, a partir desse cruzamento de dados que o secretário indicou, a depender dos locais de maior incidência criminal, do tipo de crime ali, é que vai ser feito essa dinâmica de que essa imagem ou ela vai servir só para compartilhar a questão da imagem com os policiais, ou com reconhecimento, ou com a questão de placas. Então, são esses trabalhos que a gente vai fazer a partir desse compartilhamento. Esse compartilhamento está sendo feito com o Smart Sampa, né, com as prefeituras. Também qualquer cidadão, qualquer empresa vai poder franquear esse acesso para que as imagens sejam trabalhadas com os sistemas policiais. Por favor, secretário. Só complementando aqui, claro. O Smart Sampa também recebe o compartilhamento de imagens de câmeras privadas. Legal. A gente já está integrando e, inclusive, quem quiser acessar, é só acessar smartsampa.prefeitura.sp.gov.br. Lá você consegue fazer o cadastro da sua câmera privada para integrar com a plataforma, que já está integrado com o Muralha Paulista. Quem que fez essa pergunta aqui sobre a integração de câmeras particulares? Está ali. Muito obrigado pela participação. Isso aí para todas as prefeituras ou hoje está só relacionado aqui na capital de São Paulo, Major? Não, o programa é estadual, né, e o primeiro passo para integrar com todas as prefeituras foi a realização de convênios. Nós tínhamos até dezembro de 2022 cerca de 200 municípios com convênios. Nós agora, em um ano e meio, né, praticamente, já alcançamos aí mais de 640, praticamente quase todos os municípios com esse convênio. Essa parte jurídica foi realizada, o decreto foi assinado e agora nós estamos fazendo a integração tecnológica paulatinamente a partir muito dessa experiência com a capital, né? Então, todas as prefeituras poderão fazer essa integração e não só as prefeituras, como empresas, como pessoas físicas. E aí, a partir desse momento que vai sendo ampliado, as características da região é que vão definir, que também é uma dinâmica, se ela vai ser feita com identificação, se ela vai ser feita com identificação de placa, se ela vai ser feita com compartilhamento da imagem, e aí isso vai sendo construído a partir de agora. Muito obrigado pela tua participação. Agora, João, falando um pouquinho sobre a indústria da defesa, hoje quais são, em que pé que nós estamos aqui no país? Há uma demanda hoje que vem apenas do setor público e de que maneira que a gente poderia ampliar isso para não depender apenas dessa demanda, mas também fazer um trabalho de prevenção para que as questões relacionadas às forças de defesa, aos equipamentos e à estrutura utilizada por essas forças tenha cada vez mais agilidade em reposição, em manutenção. Como que você avalia esse processo? Eu avalio da seguinte forma: o setor de defesa e segurança ele tem um único cliente, que é o Estado. Sim. Né? E aqui no Brasil nós temos alguns
entraves que forçam que, por exemplo, para você poder catalogar um item na força, tem que ter o único desejo da força para ela poder aprovar ou avaliar aquela possibilidade, né? Eu venho trabalhando já nesses últimos anos, tentando promover não só para a indústria nacional, mas também a exportação dos bens. Eu entendo que o Brasil já não é ativo em conflitos militares ao redor do mundo, claro, há mais de 200 anos, praticamente, né? Mas isso não deveria ser impeditivo para que a gente pudesse ser um trampolim para a exportação de partes e peças e componentes. Nós compramos recentemente o projeto da classe Tamandaré, que é uma fragata excepcional, vai ficar atualizada pelos próximos 20, 30 anos, e é uma oportunidade única de transferência de tecnologia que a gente está tendo. Por que não alavancar isso, explorar a oportunidade de vendê-la para países amigos, como já foi dito pelo presidente no momento de batismo dela, que foi no mês passado, e fazer daí literalmente uma indústria ativa, uma indústria que está olhando não só para o mercado nacional, mas para o mercado internacional, para os nossos colegas que são países OTAN, por exemplo. Major, a gente tem uma pergunta aqui relacionada à questão da judicialização e também sobre a maneira como esses casos, que muitas vezes são detectados por Estado e município e há uma agilidade na investigação, eles ficam represados na justiça, ou muitas vezes não tem o fim que a sociedade espera, trazendo aquela sensação de impunidade. Há uma necessidade de integração, inclusive em termos de tecnologia, com a própria justiça no país hoje? Por favor. Sim, esse é um ponto excepcional que a gente precisa tratar. O governador Tarcísio e o secretário do Herrite se encontraram já no início da gestão com o presidente do Tribunal de Justiça e a gente formalizou essa parceria para auxiliar, mas é importantíssimo que essa tecnologia não fique apenas na questão da fase policial e da fase do Poder Executivo. O exemplo das cenas de uso no centro de São Paulo, no fluxo, ele é emblemático com relação a isso. Desde o ano passado foram iniciados os procedimentos de tecnologia, graças à integração com o Smart Sampa, né, e entre a Guarda Municipal e as polícias militares e civil, nós temos ali cerca de 3.500 pessoas identificadas. Dessas 3.500, cerca de 1.300, 1.500 pessoas já são ali identificados como criminosos que estão com pendências criminais. Nós, por meio da tecnologia, identificamos, fizemos a comunicação ao judiciário, mas ainda nós temos cerca de 200 só prisões decorrentes disso. Então, de nada adianta nós termos, né? Muito distante. Ontem, infelizmente, nesse final de semana, infelizmente, nós tivemos o assassinato de um delegado. Sim. O indivíduo que foi assassinado, o autor desse crime, né, além da identificação dele, todas as provas, todos os elementos foram, em questão de horas, identificados em decorrência desse convênio com o Smart Sampa, a Polícia Civil com as diligências investigativas, mas quando a gente verifica esse sujeito, ele estava em regime aberto, ele tinha 4 condenações e ele deveria estar cumprindo inúmeras condições que nós, uma vez agora identificando com esses serviços, né, com a questão de saída temporária e tudo mais... Ele sequer poderia estar ali onde ele estava. Ele nem poderia estar ali. E aí o grande problema nós vamos aumentar e facilitar e otimizar essas identificações, mas isso precisa ter a correspondência no âmbito do Poder Judiciário, né? Estamos conversando com isso, trabalhando com o Judiciário, mas é uma discussão que tem que ser mais ampla, porque senão vai criar um gargalo. Secretário, como é que você avalia essa situação? E até complementando com uma outra pergunta que veio aqui, né, pelo nosso QR Code, por que São Paulo hoje... Está falando que São Paulo hoje está entre as principais capitais de cidades inteligentes, mas por que ela não conseguiu atingir ainda o pódio, sendo a cidade principal do país, a mais tecnológica e a que tem mais recursos? Por favor. Bom, primeiro... Eu concordo plenamente, a gente debate muito essa questão da integração. Ela é uma integração que passa por todas as esferas, tanto todos os entes federativos, tanto no executivo, quanto no legislativo e quanto no judiciário. Precisa estar integrado, precisa querer discutir a questão, porque senão a gente acaba perdendo essa guerra contra o crime. A cidade de São Paulo, eu acredito que justamente por conta de ser uma cidade complexa, grande, por exemplo, para estruturar o Smart Sampa, a gente teve que ter uma energia enorme na estruturação para entender como é que eu instalo uma câmera
na Faria Lima, e como é que eu instalo uma câmera no extremo da cidade, lá em Parelheiros, ou Marcilac, que às vezes nem internet tem. E a gente teve que desmembrar isso, desvendar essa questão para poder avançar com isso. Conseguimos, e agora a gente está conseguindo integrar. Integração não é fácil em nenhuma área, não só na segurança, nenhuma área. Então a gente inclusive optou, foi uma decisão que a gente teve com o prefeito Ricardo Nunes, foi muito inteligente da parte dele, de fazer a contratação da tecnologia, possibilitar que ela tenha a característica de se integrar num momento posterior, para a gente poder, já com a central implantada, com 15 mil câmeras implantadas, e fazendo essa integração. Então a gente já está integrando hoje, como ele citou aqui, com a Defesa Civil, com o SAMU, com o CET. O senhor acredita no momento em que a Justiça também terá essa integração, inclusive para julgar esses casos? Eu não tenho dúvida. A gente precisa, obviamente, é uma batalha diária, é um diálogo constante, mas eu acho que é um caminho sem volta. A gente precisa a tecnologia é um caminho sem volta, e a integração através da tecnologia também é um caminho sem volta. Foi para isso, inclusive, que a gente estruturou essa política pública, o Smart Sampa, na cidade como um todo. Agora, João, em exemplos práticos, de que maneira que você entende que o desenvolvimento da tecnologia ela acontecerá aqui no país? Quais são as ferramentas que nós teremos à disposição e de que maneira que elas precisam ser implementadas? Eu entendo que o Brasil já tem grandes laboratórios de parques de ciência e tecnologia, São José dos Campos é um deles, a gente tem aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, o laboratório Sirius, que é o nosso acelerador de partícula, que eu deixo aqui a provocação para que os senhores, quem não conheça, se esforce, entre lá na internet, procure. E o Senai Cimatec também é uma plataforma e um ambiente excepcional para desenvolvimento de tecnologia. Ou seja, que são setores voltados, que são estruturas voltadas para outros setores, mas que poderiam, por exemplo, já abrir uma porta gigantesca para a questão voltada à segurança. Exatamente. O compartilhamento de informação nesses ambientes é super produtivo, e o que eu tenho para dizer é que é para encher a boca do brasileiro e falar com orgulho. São ambientes de desenvolvimento de ciência e tecnologia que são comparados aos líderes mundiais. Vale muito a pena o empenho e a busca para poder aprender, e óbvio, no Senai Cimatec eu ainda exploro um pouco mais. É um parque que está iniciando, está no seu começo, então a oportunidade das empresas de poderem ir lá e se estabelecerem lá é muito grande. Agora, vocês acompanharam há pouco o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falando sobre um dos principais desafios para a segurança pública aqui no estado, mas também no Brasil, é o combate às organizações criminosas. Uma delas, uma facção que atua de maneira muito intensa no estado há muitos anos. E aí, Major, eu recebi aqui uma pergunta da Ângela que tem justamente a ver com isso, que essas facções criminosas, elas têm contratado pessoas com ficha limpa, chamados laranjas, né, para representá-las, e justamente para que essas pessoas se infiltrem em serviços públicos, em contratos de licitação. E aí ela gostaria de saber de que maneira que a tecnologia e a inteligência artificial, elas poderão também impedir o acesso dessas pessoas, fazer com que vocês entendam a integração do crime, utilizando pessoas que tenham ficha limpa, para impedir possíveis acessos aos serviços públicos e a outros serviços também aqui no país e principalmente no estado de São Paulo. Esse trabalho, como o governador destacou, ele tem sido feito desde também do início, é uma das frentes do secretário Derrite. Além da questão das verbas, né, de operações de lavagem de dinheiro que está sendo revertido agora pela lei para as forças policiais, a questão da tecnologia, ela ajuda nessa integração e identificação da utilização dessas pessoas, seja, né, para identificar a incompatibilidade, como o governador destacou, né, do histórico dessa pessoa, mas também da finalidade para a qual esta empreitada está sendo utilizada. Nós tivemos, por exemplo, um caso no litoral aqui de São Paulo, em que presos do semiaberto, eles estavam sendo contratados para trabalhar, para sair da prisão para trabalhar, porque é um direito, né, e obviamente tem que ser, se estiver trabalhando é ótimo que isso aconteça, mas era uma empresa contratada, essa empresa linkada a integrantes dessa organização criminosa, que foi criada exatamente para que pudesse contratar
fazer esse contrato com o Estado, com a SAP, e esses presos pudessem usufruir esse período praticando crimes e bagunçando ali na cidade. Então, a tecnologia, ela ajuda a cruzar essas informações para identificar e gerar esses alertas e a gente dificultar, tanto identificando a pessoa que não tem esse histórico, essa compatibilidade, quanto a própria atividade em si, né? Então, é algo que também vai ajudar bastante. Secretário, recentemente também vocês fizeram uma operação em parceria com o Estado para tentar desmontar parte desse esquema que tinha ligação com a Cracolândia e com esses setores que estavam ali ao redor, como adiantaram também aqui o prefeito e o governador. Isso. E esse é um bom exemplo da questão da integração entre entes. Também participou e figurou como importante parceiro ali o Ministério Público. O Ministério Público esteve junto, porque, como o Major Vilardi disse anteriormente, nós temos essas reuniões semanais discutindo todo aquele ecossistema que atua ali há mais de 30 anos no centro da cidade de São Paulo. É um compromisso do prefeito Ricardo Nunes e do governador Tarcísio atuar incansavelmente naquela área. A gente vem tendo bons resultados, a diminuição da presença de usuários ali é perceptível. E aí, para continuar nesse trabalho, essa operação que desmembrou aí, que identificou que a organização criminosa usava de espaços que tinham relação com o usuário, por exemplo, lugares de reciclagem, ferros velhos, pousadas, hospedarias, para poder vincular eles àquele território. E aí a gente fez essa operação importante, foram mais de, se não me engano, 80 imóveis que tiveram atuação realizada lá. A gente está preservando esses locais, mantendo aí a inatividade deles, para que a gente possa, de fato, atacar na raiz esse problema que assola São Paulo aí há mais de 30 anos. E, secretário, uma pergunta muito pontual aqui, porque o nosso tempo está chegando ao fim. O Smart Sampa, ele vai se estender para a grande São Paulo? Quem que fez essa pergunta? Está ali também. Muito obrigado pela participação, por favor. Nós estamos começando a dialogar com cidades limítrofes nossas. Porque ali, são outras prefeituras, né? Exatamente. São Paulo é muito conurbada, mas eu já, por exemplo, tive diálogo com o pessoal de São Caetano. Especialmente lá nós temos um problema muito que é de ordem urbana, de descarte regular de lixo, que é uma outra frente que o Smart Sampa também está atuando, não só na segurança, mas na ordem urbana, que reflete na segurança. Então, por isso a integração com o sistema de iluminação, por isso a integração com essa questão de manejo de inservíveis, de lixo, de reciclável. Então, a gente está num combate muito forte à questão do descarte regular, e aí essa integração com outras cidades vai muito bem. A gente espera avançar agora, completando a nossa implantação do Smart Sampa, avançar sim nessa integração com outras cidades. É muito importante, inclusive, não só para nós, mas também como essa parceria com o governo do Estado. Agora, para a gente arrematar, João, que futuro que você enxerga para o desenvolvimento dessa tecnologia e para a indústria da defesa como um todo aqui no país? Eu enxergo a autossuficiência dos meios de produção. É isso que eu enxergo. Para a gente ter um país, uma defesa eficiente, a gente tem que conseguir controlar a cadeia. Então, não me importo da gente buscar uma solução, talvez, no exterior e trazer ela para cá. Mas é fundamental para a soberania do Estado que a gente consiga dominar e, obviamente, produzir ela em larga escala. E isso poderia servir para todas as forças, porque a gente está falando nesse momento de uma proposta de projeto de integração da segurança pública aqui no país, que tenha também uma certa participação do governo federal. Isso é discutido hoje com os governos estaduais e com os municípios. Você acredita que isso vai servir para toda essa cadeia? Eu acho que essa lógica serve não só para defesa e segurança, como ela serve para educação, para saúde, para qualquer outro tema importante do Estado. Eu acho que é uma lógica razoável e um ciclo virtuoso. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, Major, uma última pergunta, que tem a ver justamente com a interação de todos. Além do compartilhamento de imagens, de que outras formas o cidadão pode contribuir com esse passo importante de integração da tecnologia com a segurança? Tem algo mais que ele possa fazer? Basicamente, hoje, o principal ponto é essa ampliação do parque tecnológico com essa integração das câmeras. Esse é o básico. Mas a participação da sociedade, ela é o maior valor que ela pode entregar é exatamente acompanhar esses processos e pressionar e exigir esses avanços.
Por isso que, dentro também da transparência que o secretário Derrite e o governador têm colocado em segurança, hoje, já no centro, as pessoas podem acompanhar tanto os mapas com as regiões em que o crime está sendo realizado e tudo mais, quanto o esclarecimento, resultados das ações. Então, a tecnologia, quando ela organiza esses dados, ela permite que o governo amplie a transparência e, aumentando a transparência, o cidadão pode compreender e participar melhor. Então, acho que a melhor, obviamente, em termos de tecnologia, né, aumentar esse parque tecnológico é essencial, é um dos principais, mas essa participação por meio da transparência e desse conhecimento também é um mecanismo muito importante, porque é a democracia, é o voto, é assim que as coisas andam no país. Major Rodrigo Vilardi, muito obrigado pela tua participação. Agradecemos. Um grande abraço. Secretário Júnior Fagotti, obrigado. Eu que agradeço, parabenizar mais uma vez a Jovem Pan. É importante a gente estar dialogando. Eu gosto de, dentro do Smart Sampa lá, eu gosto muito de falar da política colaborativa de segurança. Exato. Essa integração com a sociedade é importante porque às vezes nós aqui que estamos na área de segurança, a gente fica sabendo através de uma rede social. Se isso for direcionado para a gente, né, a gente consegue atuar de uma forma mais rápida. Estamos estruturando para isso, né, essa integração nossa, a criação de novas tecnologias, novas possibilidades. Então, acho que trazer a sociedade para essa parceria é muito importante. E aí a Jovem Pan, aqui com esse painel, contribui muito para isso. Obrigado e parabéns aí. Tem muito mais pela frente. Eu que agradeço a participação de vocês. João Dimitruk, muito obrigado por participar conosco e falar um pouco também sobre a possibilidade dessa tecnologia ser nossa. Nossa, eu que agradeço. Inenarrável a honra de estar aqui. Sempre fui um ouvinte, hoje poder estar aqui corroborando com o trabalho de vocês. É indiscutível. Já ouvi isso. Eu já ouvia muita rádio vindo da faculdade com os meus amigos, lá quando eu estudava Relações Internacionais. E agora eu não vejo a hora de poder falar mais sobre a Base Industrial de Defesa e, quem sabe, começar a falar mais daquilo que a gente implantou de fato. Então, senhores, muito obrigado. As portas estão sempre abertas a vocês. Uma salva de palmas aos nossos convidados. Muito obrigado. Até a próxima. Major, muito obrigado. Secretário, obrigado. Até a próxima. João, um abraço. Tudo de bom. Até breve.